Olá, turma, boa tarde. Na aula de hoje, tá? A primeira matéria a gente vai começar com ética, tá bom? E para a gente começar com ética, é necessário que a gente comece a entender três características que são de extrema importância na nossa profissão, tá? E também elas fazem parte desse parâmetro ético que nós devemos seguir, tá? Quais são essas três características? Na verdade, são três eventos que são de extrema importância para a ética profissional. São eventos chamados, tá, de imprudência, negligência e imperícia. Essas três situações são situações que acontecem rotineiramente, tá bom? Durante nossa prestação de assistência para o paciente. E esses eventos, eles são prejudiciais, tá, ao paciente e aos próprios profissionais, que podem estar colocando seu emprego em risco, sua profissão em risco, tá? Nem digo seu emprego, mas sim sua profissão. São três delitos, tá, que nós devemos muito nos atentarmos quanto a eles, tá bom? Para não prejudicar, principalmente o paciente, né? Porque uma vida, ela é acima de tudo, tá bom? E também para a gente não prejudicar a nossa profissão. Então, antes de a gente abordar os slides aqui, vamos falar o que são essas, o que significa cada palavra, cada situação, cada evento desse, tá bom? A gente vai começar falando da negligência. Tá? Vocês podem pesquisar no Google o significado de negligência. Na verdade, eu vou até pesquisar aqui e a gente vê junto aqui. Vamos lá. Vamos ver o que o Google traz pra gente. O significado de negligência. O significado a gente vai ver aqui e eu vou dar exemplos. Eu vou dar exemplos para nossa profissão. Aqui é esse aqui, ó. Falta de cuidado, falta de apuro, falta de atenção, desleixo e desmazelo. Então, negligência, tá? É aquela falta de empatia também, tá bom? Falta de um cuidado com o paciente, tá? Uma falta de desmazelo. E agora, como que a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, na nossa rotina, no hospital, na nossa prestação de assistência ao paciente? Vamos imaginar uma situação. Imagine, né, vocês vão se formar, né, como técnico de enfermagem, né, como técnicos de enfermagem, e vocês vão ter que seguir os parâmetros éticos da nossa profissão, tá? E com essa matéria a gente vai aprender alguns parâmetros, tá? Existem atribuições, tá, que são privativas do enfermeiro, tá bom? E perante essas atribuições, o técnico de enfermagem ele não pode exercer essas atribuições, porque o técnico, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele não vai ter conhecimento científico nem conhecimento técnico para estar realizando tal procedimento, tá bom? Para estar dando tal orientação. Então, a gente realiza de acordo com aquilo que a gente estuda, de acordo com a nossa formação. Então, existem diversas funções que são privativas do enfermeiro, que só o enfermeiro pode fazer. Tá? Se a gente tivesse em aula, eu ia perguntar para vocês se vocês sabem alguma dessas funções, tá? desses procedimentos. Tá? Mas como a gente, infelizmente, não está podendo interagir, a gente vai fazer dessa forma. Tá? Eu vou falar três coisas aqui, tá bom? Que o enfermeiro, que é privativo do enfermeiro, que o técnico de enfermagem ele não pode fazer, tá? Primeira coisa, né? Não existe primeira coisa, na verdade, primeiro exemplo. Primeiro exemplo que
que o técnico, um procedimento que o técnico não pode realizar, tá bom? A passagem de sonda nasogástrica, pode ser sonda nasogástrica, sonda nasointeral e sonda vesical de demora ou de alívio, tá? São procedimentos invasivos que requer um conhecimento anatômico, tá bom? E que é privativo do enfermeiro. O técnico ele não pode fazer. Então, outro exemplo. Feridas, um curativo. Existem feridas, tá? Que só podem ser, existem curativos que só podem ser realizados pelo enfermeiro, tá bom? Curativos que são mais complexos, o enfermeiro que vai saber quais coberturas são necessárias para aquela ferida, se vai deixar a ferida oclusiva, se vai deixar a ferida aberta, tá bom? Prescrição de enfermagem, quem faz é o enfermeiro, ele vai prescrever os cuidados que os técnicos vão realizar esses cuidados, tá bom? Outro exemplo, banho no leito para paciente grave. Como assim? O técnico não pode dar banho no leito em um paciente grave? Pode, mas só com o enfermeiro do lado. O que isso quer dizer? Quando eu digo paciente grave, na maioria das vezes é paciente com TOT. O que é TOT? Tubo orotraqueal. Existe uma grande probabilidade, tá bom? Caso o técnico ele não tenha cuidado, muitas das vezes o técnico ele não tem conhecimento sobre como manusear aquele paciente, tá bom? Então o Corém ele pede que o enfermeiro ele realize esse banho no leito com o auxílio do técnico, tá? O técnico ele vai estar auxiliando o enfermeiro ali, primordialmente em pacientes que possuem TOT, tá? Que estão respirando pelo tubo e estão lá ligados ao ventilador mecânico, tá bom? Então a gente vai levar aqueles 3 eventos, aquelas 3 situações para dentro do nosso cotidiano. Vamos lá então. Como eu disse para vocês, negligência é quando tem um desmazelo, né, uma falta de atenção, faz pouco caso do paciente. Ok, suponhamos que eu peço o meu técnico, olha, o fulano, eu estou muito atarefado, tenho muito paciente para cuidar, tenho muito procedimento, tem muita burocracia, enfermeiro é mais burocrático, né? Tem muita coisa para fazer. Será que você pode dar banho no paciente do leito 8 para mim, por favor? Você e outro técnico, você e o ciclano, tá? Mas toma cuidado, o paciente está entubado, o paciente está invadido, o paciente está com sonda vesical de demora, o paciente tem uma ferida cirúrgica no tórax devido a uma laparotomia exploratória, o paciente está grave, toma cuidado, estamos em CTI. Ok. E o técnico vai lá, o outro técnico também vai, eles começam a realizar a higiene do paciente. E aí o tubo destuba. Os técnicos acabam, né, mexendo com o paciente. A gente tem que mudar o paciente de posição para fazer uma higiene adequada e destubou. O paciente foi destubado. E quem entuba é só médico, correto? O enfermeiro só entuba em último caso, isso se ele souber entubar. Então o que acontece? O médico que estava de plantão não sabia entubar, o paciente morreu. Né? Como que vai se encaixar isso daí? Primeiro, negligência do enfermeiro. Tá? Por que negligência? Ele um procedimento que era dele, da alçada dele, ele pegou e ele fez o quê? Ele delegou esse procedimento, sabendo que existe a necessidade dele estar junto com o técnico de enfermagem dele. O técnico de enfermagem é empírico, né? Eu vou explicar o que é imperícia. Acabou promovendo a extubação desse paciente. O médico de plantão não conseguiu entubar, aí a gente não sabe se foi falta de perícia ou se realmente ele teve azar, porque entubar não é algo tão simples. Ok, então a negligência se encaixa nessa ocasião. O enfermeiro ele foi negligente ao delegar, tá bom?
aquele procedimento para o técnico de enfermagem que levou a vida do paciente a óbito, tá? Então ele corre risco sim de receber um processo, tá bom? Dele perder o seu corém, tá? O técnico de enfermagem agiu também de forma errada, porque não deveria fazer um procedimento que não é da alçada dele, então ele foi o quê? Empírico. E também imprudente, agiu com imprudência. Sabendo que não tem conhecimento, sabendo que aquilo ali não é do patamar dele, não é da alçada dele, ele foi lá e realizou esse procedimento. Vocês vão ver isso muito. Vocês vão ver muito isso. Vocês vão ver técnico de enfermagem dando banho em paciente grave, sozinho. Vocês vão ver técnico de enfermagem colhendo gasometria, entendeu? Que é procedimento debatido do enfermeiro. Mas aqui eu tenho que passar para vocês o que é certo e o que é errado perante a nossa legislação. O que vocês vão ver no hospital, aí é outra história, tá bom? Agora, outro evento, nós vamos falar agora sobre o quê? Sobre a imprudência. Né? Imprudência. A imprudência, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Imagina que existem dois amigos de um carro. E aí um deles está bêbado, e ele tem carteira e quer dirigir. Esse amigo, ele está sendo o quê? Esse motorista, ele não está sendo imprudente. Por mais que ele saiba dirigir, ele está alcoolizado. Então ele perde os sentidos, perde a noção de espaço, né? E aí pode acarretar aqui um acidente. Aí ele está sendo imprudente, tá bom? Agora, o amigo dele, o carona, que está na carona, ele não está bêbado, ele não ingeriu bebida alcoólica, porém ele não tem carteira, ele não sabe dirigir. E aí ele pega para dirigir esse carro porque o amigo dele está bêbado. Ele vai estar cometendo o quê? Imperícia. Ele está fazendo algo que ele não sabe. Ele está fazendo algo que ele não estudou. Ele está realizando um procedimento que ele não tem domínio. Tá bom? Vamos ver aqui no Google o que traz para vocês. O que traz para a gente, né? A palavra imprudência. Aqui, é um comportamento de precipitação, de falta de cuidado. No texto disputátil jurídica de dolo, culpa, a imprudência é um dos casos relacionados à culpa e não ao dolo. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente a uma ação. Então a pessoa, né, ela acabou se responsabilizando por tal procedimento, tá bom? Falando do nosso âmbito hospitalar, por tal procedimento, sabendo que está sendo imprudente. Por exemplo, cara, que vou dar um exemplo legal. Há alguns profissionais de saúde, eles são viciados em drogas. Mas que drogas? Drogas que eu digo medicamentos. E alguns desses profissionais, eles vão na farmácia, pegam medicamentos e fazem ali, né? Tomam, podendo ser oral, medicamento oral e às vezes até mesmo venoso. E alguns desses medicamentos são medicamentos para relaxar, tá bom? São ansiolíticos, medicamentos para dormir. E aí o profissional vai lá, toma um medicamento, faz suas 3 horas de descanso e volta para trabalhar. Quando ele volta bom? Não volta, ele volta cambaleando, ele volta com sono, ele volta desatento. E aí vai prestar assistência, vai fazer punção venosa, vai prestar assistência aos pacientes. Ele está sendo o quê? Imprudente, porque ele não está bem, tá bom? Fisicamente, e vai cuidar dos pacientes de uma forma imprudente, colocando a vida dos pacientes em risco, colocando paciente em risco de queda, colocando paciente em risco de diversas situações, tá bom? E a imperícia é aquele paciente, é aquele profissional que age, tá bom? De que forma? Ele age de uma forma onde ele se coloca em situação de risco. Por quê? Porque ele vai fazer procedimentos que ele não sabe fazer esses procedimentos, tá bom? Agora vamos ver o que a apostila traz pra gente.
As competências dispostas na lei implicam que o profissional tem responsabilidade legal pelas atividades preconizadas e que a ele foram atribuídas. Quando o profissional deixa de cumpri-las ou a delega a outro integrante da equipe, está infringindo a lei. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Se existe competência privativa do enfermeiro, ele não pode delegar ao técnico. E o técnico também não deve ou não deveria aceitar tal procedimento, porque ele não está, muitas das vezes não está apto, tá bom? Às vezes ele até sabe, mas ele não tem respaldo para estar fazendo, porque o Corém não dá respaldo para ele estar fazendo esses procedimentos, tá bom? Então vamos lá. Portanto, deixar de fazer aquilo que lhe cabe ou realizar atividades que não são de sua competência significa não apenas infringir a lei do exercício profissional, mas também ferir os dois preceitos éticos importantes na prática do cuidado, que é compromisso e responsabilidade, que devem ser praticados por todos aqueles os que integram a equipe de enfermagem, tá bom? A enfermagem é conhecida como uma profissão cuja arte é o cuidar. E no exercício desse cuidar, o profissional mantém contato íntimo e frequente com o paciente e, consequentemente, com seus familiares, ficando desta forma mais vulnerável a conflitos éticos que se processam nos microespaços de poder, indo da simples decisão do horário do banho do paciente até a prestação de informações essenciais ao mesmo. A bioética é universalmente conhecida como a ética da vida ou das ciências da vida, da saúde, onde se insere a enfermagem como profissão. Bioética é a reflexão e discussão das situações pensadas e sentidas por pessoas diferentes, de crenças e vivências distintas, nas quais existindo confronto de ideias, principalmente na esfera afetiva, e se tentará estabelecer algum consenso a partir do mesmo, donde, mediante esse parcial consenso, serão estabelecidas normas de convívio. Ética é o estudo sistemático de como devem ser as condutas e os atos de uma pessoa em relação a si mesma e em relação ao meio ambiente e outras pessoas. A justificativa do que é certo ou adequado e o estudo de como devem ser a vida e as relações de uma pessoa. Para que sejam tomadas decisões éticas apropriadas, o dirigente deve utilizar uma abordagem profissional que elimine tentativas e erros e focalize modelos comprovados de tomada de decisão ou processo de solução de problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre ética e moral. Vamos lá. Antigamente, né, agora não mais, mas antigamente, há pouco tempo atrás, tinha aqueles bancos preferenciais, né, para gestante, idoso, deficiente. Aqueles bancos ali tinha em metrô, ônibus e tudo mais. Ok. Assim, era preferencial, né? Vamos lá. Se a gente está sentado naquele banco, se a gente está sentado naquele banco ali, a gente tem uma obrigação de estar levantando daquele banco ali para que seja a preferência, para que seja preferencial. Caso um idoso chegue, caso uma gestante chegue. Por quê? Agora, imagine que um ônibus está cheio, o banco preferencial já está sendo ocupado por outros idosos, por uma gestante, e você está sentado num banco normal. E aí vem uma gestante, para do seu lado e fica ali segurando ali no ferro do ônibus. De boa, ela não te pede nada. Você tem duas opções. Ou você continua sentado ali, finge que não está vendo ela. Ou você se levanta e oferece o lugar. E aí que tá. É ético você levantar o lugar para ela sentar? É ético ou é moral? A moral é quando está relacionada ao caráter da pessoa, tá? Então vamos lá. Você não tem obrigação de levantar, mas caso você levante, você utilizou da sua moral, você utilizou do seu caráter e daí você levantou e colocou ali disponível o lugar, tá? Já a ética, ela engloba um todo. Como assim engloba um todo? São condutas, tá, que elas devem ser seguidas
pela sociedade. Todo mundo deve seguir essas condutas. O nome disso é ética. Essas condutas, elas podem ser no seu trabalho, na sociedade, pode ser em diversos ramos de trabalho, tá bom? Então não confunda ética com moral. Vou mostrar aqui para vocês no Google o que é o significado de ética. Ó. Ética, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Tá bom? Agora, moral. Moral é uma palavra latina. Aqui. Moral. Significa uma pessoa de bons costumes que se comporta de forma aceita diante das convenções sociais. Lembra que eu falei com vocês que a moral está relacionada ao caráter? Então é assim. Essa diferença. Vamos lá. A moral e a ética é a parte da rotina diária de todos os dirigentes. De que forma eles decidem entre o certo e o errado? É ético. O que eles fazem diante da inexistência da resposta certa ou errada? E se todas as soluções geradas parecem erradas? Tá? O dilema ético ele pode ser definido com situações em que uma pessoa precisa escolher entre duas ou mais alternativas desejáveis. Tá? O objetivo primordial da ética é a aquisição de hábitos bons, que contribuem para a formação de um caráter nobre, levando o indivíduo a ser e agir de maneira íntegra e honrada. As ocorrências éticas são episódios prejudiciais causados pelos profissionais da área da enfermagem e podem vir a acontecer decorrente de uma atitude desrespeitosa em relação ao paciente, ao colega de trabalho, aos familiares ou ainda em qualquer lugar de atuação, onde os acontecimentos podem cooperar para os prejuízos ou dano ao paciente ou outros profissionais de saúde. Por exemplo, um amigo nosso de trabalho, ele acabou fazendo um procedimento errado e a gente percebeu que esse procedimento estava errado. A gente não vai falar na frente do paciente, a gente não vai falar para outros amigos de trabalho, outros colegas de trabalho, olha, fulano fez tal coisa errado. É o que acontece, é o que mais acontece, mas isso é antiético. Isso gera um prejuízo na equipe, isso gera um constrangimento, isso gera uma falta de trabalho em equipe. Isso mostra a falta de trabalho em equipe. Tá? Eu, como enfermeiro, não queria um técnico que trabalhasse assim na minha equipe. Né? Eu acho que é legal que observou que o procedimento ele não está legal, ele foi errado, pode prejudicar o paciente. Você chega lá e conversa, né, com o seu amigo, olha, ó, foi assim, não me leva a mal, mas cuidado, você fez o procedimento errado, se você tiver dificuldade eu posso te ajudar, a gente pode pedir o enfermeiro para ajudar, e é assim que funciona, tá bom? A ocorrência ética pode também relacionar-se à imprudência do profissional, a qual se caracteriza pela atitude impetuosa no momento da ação, seja em relação ao paciente ou nas relações interpessoais. Aí aqui vem falando sobre ética, moral e caráter, tá? Valores que definem o que quero, o que posso e o que devo. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Tá? Aqui é o sigilo profissional, a gente falando sobre os direitos, tá? Do paciente. Artigo 81, né? Abster-se de revelar com constituição, exercício profissional, pessoa, entidade. Ah, tá. Na verdade, esse artigo 81 não é o sigilo do paciente, tá bom? Ó, abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou a entidades que estejam obrigadas ao sigilo, tá? É daquele profissional que ele tem, tá bom? Ele pode se abster, tá bom, de revelar informações confidenciais de que ele tenha conhecimento. Esse conhecimento é conhecimento que ele teve durante seu âmbito, por exemplo, um paciente, ele estava conversando com os familiares e você escutou, ele te contou um crime que ele cometeu. Eu cometi um crime, contou pro profissional de saúde que cometeu um crime.
tá bom? Então, perante o artigo 81, a gente pode se abster de revelar essas informações, né, que a gente teve conhecimento durante o nosso âmbito hospitalar, entendeu? A gente pode abster essas informações para pessoas ou para entidades que não estejam obrigadas ao sigilo, tá bom? Aqui vem falando sobre a Lei 7.495 do ano de 86. Quem são os profissionais de enfermagem? O que eles fazem? Quem são os profissionais de enfermagem? Existe uma categoria, tá bom? Dos profissionais de enfermagem. A gente imagina, por exemplo, o auxiliar de enfermagem já não existe mais. Mas antes existia, na verdade existe auxiliar de enfermagem, a gente só não forma mais auxiliares de enfermagem. Então, vamos lá. Existe o enfermeiro, tá bom? Que é nível superior. Existe o técnico de enfermagem, que é nível médio. Existe o auxiliar de enfermagem, que ele é nível fundamental. Existem as parteiras e os agentes de saúde, tá? Quais desses profissionais aí não fazem parte da equipe de enfermagem, tá? Quem disse agente de saúde está certo. O agente de saúde ele não faz parte da equipe de enfermagem, tá bom? Técnico faz, auxiliar faz e parteira faz. Agente de saúde, tá escrito aqui embaixo, agente de saúde não faz parte da equipe de enfermagem. O que cada profissional faz no artigo 11. Então, isso é de extrema importância para vocês. Isso é muito importante. Atribuições privativas. Atribuições privativas. Direção do órgão de enfermagem, chefia do serviço de enfermagem, planejamento, execução, avaliação, organização da assistência de enfermagem, consultoria e auditoria. Tudo isso é privativo do enfermeiro. Só um enfermeiro pode fazer. Só o enfermeiro pode dirigir o órgão, só o enfermeiro pode chefiar a enfermagem, só o enfermeiro pode planejar, executar, avaliar, organizar a assistência de enfermagem e fazer consultoria e auditoria, tá bom? Só ele também pode fazer consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos adequados à capacidade de tomar decisões imediatas. Enfermeiro prescreve medicamentos. Então, gente, consulta de enfermagem, tá? Para quem não sabe, é uma consulta parecida com a consulta médica, só que ela é uma consulta de enfermagem, onde o enfermeiro vai prescrever cuidados, enquanto o médico prescreve medicamentos. Então o enfermeiro vai prescrever alguns cuidados, tá bom? E esses cuidados vão ser realizados pelo técnico de enfermagem, tá bom? Vamos lá, o enfermeiro pode prescrever medicamentos? Ele pode prescrever, mas depende de onde ele trabalha. Existem alguns programas onde o enfermeiro ele está apto para prescrever alguns medicamentos que tem numa listinha lá, tá bom? Enfermeiro de programa, tá? Então, o enfermeiro de programas podem prescrever medicamentos ou quando a rotina da unidade permite. Enfermeiro pode fazer parto? Sim, claro, o enfermeiro pode fazer parto, ele tem competência para fazer parto, quando esse parto não é parto de risco, quando não tem complicação. O enfermeiro obstetra pode fazer o quê? Diferentemente do enfermeiro normal, o enfermeiro obstetra ele tem bastante autonomia, tá bom? Além de pré-natal e parto, ele pode fazer a aplicação de anestesia local, episiotomia e episioterapia. Para quem não sabe o que é episiotomia, tá bom? É quando ocorre... porque assim, vou mostrar a imagem para vocês entenderem melhor. Meu Deus, que calor é esse? Aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Aqui. Muitas das vezes a criança está com uma dificuldade de sair. Muitas vezes essa dificuldade pode acontecer por diversos motivos, mas na maioria das vezes é porque o médico não quer esperar, ele quer logo liberar o leito, ele quer logo que esse parto, que essa criança saia, ele começa a acreditar que essa criança não vai sair, que a mãe não tem tônus muscular,
porque muitas das mulheres, muitas das gestantes não têm tônus muscular devido àquela dieta, porque a mulher fica na dieta, porque para diminuir o risco de broncoaspiração, porque ela pode vomitar e broncoaspirar, caso ela tenha comido alguma coisa, porque ela fica enjoada. Então, assim, isso aqui é a episiotomia. É um corte, tá bom? Lateralizado na região que se chama períneo, que essa região fica entre o canal vaginal e o ânus. Esse corte, ele é agora, né, ele é taxado como violência obstétrica e ele só pode ser feito nos últimos casos, mas em algumas maternidades é protocolo. O médico vai lá, faz isso e é isso aí, tá bom? E o que acontece? Aqui é uma episiotomia já feita, tá bom? Muitas das vezes essa episiotomia ela se faz com uma tesoura, mas alguns médicos fazem até mesmo com uma lâmina de bisturi. Eles fazem anestesia ali local, fazem a episiotomia, depois suturam. O problema é que essa episiotomia ela tem um alto índice de infecção, ela pode lesionar, tá bom? Ela pode fazer perda de tecido devido à infecção, tecido anal, esfíncter anal, é uma ferida profunda que cortam três musculaturas, uma ferida que costuma ser mal cicatrizada, vamos dizer assim, o paciente sente pela vida toda, então é muito complicado, tá bom? Então a episiotomia é quando faz o corte, a episiotomia é quando costura, quando sutura esse corte, tá bom? O enfermeiro obstetra ele pode realizar esse procedimento sim, em casos de risco de vida materna, em caso de risco de vida fetal, tá bom? Mas tem que ser um enfermeiro obstetra, um enfermeiro que é especializado em obstetrícia, tá bom? Tem pós-graduação em obstetrícia, tá ok? O técnico de enfermagem, tá? Quais são as atividades privativas do técnico? O enfermeiro ele pode fazer tudo o que ele quiser na enfermagem, tá bom? O técnico já ele tem algumas limitações, como ele pode assistir o enfermeiro ao paciente grave, no planejamento ele pode fazer no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de enfermagem da assistência. Não, isso aqui ele não pode fazer. Programação, orientação e supervisão das atividades não pode fazer. Prestação de cuidados direto da enfermagem não pode fazer. Então, tem algumas coisas aqui que o enfermeiro não pode fazer. Ó. Planejamento, programação, na prestação de cuidados direto da enfermagem, pacientes graves, tá bom? Controle e prevenção de doenças transmissíveis, o técnico também pode fazer, ele ajuda. Prevenção e controle de infecção hospitalar, ele deve fazer, ele deve ajudar a prevenir esse controle de infecção. Auxiliar pode? Não, só o técnico, só que aqui tá errado, tá, gente? Planejamento e prestação de cuidados direto Não, na verdade aqui ele pode até prestar os cuidados aos pacientes, sim, grave. Só que esses cuidados devem ser prestados, tá bom? Junto com o enfermeiro, tá bom? Auxiliar pode? Não, o auxiliar não pode. Só o técnico, tá bom? Técnico de enfermagem ele pode fazer tudo, menos duas coisas. O que é privativo do enfermeiro e o que o enfermeiro obstetra faz, tá bom? Tirando tudo aquilo que é privativo do enfermeiro, o técnico pode fazer, tá bom? Vamos ver até onde esse slide aqui. Onde eu parei aqui? Aqui. Aqui a gente vai falar sobre o COREN, tá? Que é o Conselho Regional de Enfermagem. O que é o COREN? É um órgão disciplinador do exercício da profissão da enfermagem. Qual que é o objetivo dele? Evitar que leigos exerçam a profissão, afastar a mão de obra desqualificada, garantir o espaço para aqueles que têm capacidade para exercer a enfermagem, tendo inclusive autoridade para aplicar sanções disciplinares aos integrantes da classe considerados faltosos ou com deveres da profissão. Então o COREN ele quer afastar todo aquele profissional, todo aquele técnico, todo aquele enfermeiro que colou desde o primeiro período, aquele técnico que cola desde a primeira matéria e quando não se forma não sabe nada. O COREN quer esse pessoal longe da profissão. E ele vai fazer de tudo para afastar esse profissional, para dar a vaga a um profissional qualificado, podendo muitas das vezes, caso esse profissional
ele faça uma imperícia, algum ato de imperícia, podendo até perder o Corém. O registro profissional ele é obrigatório, sem ele não é possível trabalhar na área da enfermagem. A pessoa que atua na área sem registro está em exercício ilegal da profissão. Se você é técnico e você está fazendo curso técnico de enfermagem, mas já está trabalhando no hospital como técnico de enfermagem, você está fazendo um exercício ilegal da profissão, tá bom? Através dos atos de disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, o Corém do Rio de Janeiro busca valorizar os profissionais de enfermagem e proteger os interesses sociais, resguardando. Né? Se ele diz aqui, né, o que a gente vai falar? Né? Porque, na verdade, muitas vezes o Corém ele poderia muito mais botar, né, a cara na frente para estar defendendo os técnicos, os enfermeiros, tá bom? Assumir os pepinos e botar mais a cara na frente. Só que na teoria é isso que ele faz, mas na prática não é bem isso não, tá bom? Principalmente os princípios éticos inerentes à classe. Apesar que esses dias eu vi uma enfermeira entubou o paciente morreu, mas eu não sei se ele morreu devido à intubação ou não. Aí quiseram jogar para cima da enfermeira, o Corém falou não, porque o Corém botou a cara, colocou uma nota e a enfermeira não foi punida, ela não foi punida mesmo. Principais atividades do Corém: deliberar sobre a inscrição no conselho, tá bom? Bem como seu cancelamento, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEM, executar as resoluções do COFEM, expedir a carteira de identidade profissional, indispensável exercício profissional da profissão e válida em todo o território nacional. Tá bom? Por exemplo, se eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu quero exercer a profissão de enfermeiro lá em São Paulo, eu posso. Chego lá, mostro meu Corém e pronto. Estou empregado, tá bom? Fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atenientes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEM. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que exerçam. Propor ao COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional. Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905 de 1973 e pelo COFEM. O que é o COFEM? Diferente do Corém, o COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem, tá bom? E o Corém é o Conselho Regional de Enfermagem. Foram criados em 12 de julho de 1973 por meio da Lei 5.905. Junto eles formam o sistema COFEM/Corém, estão subordinados ao Conselho Federal a todos os 27 conselhos regionais localizados em cada estado brasileiro. Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEM existe para normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados pelos participantes da classe e do cumprimento da lei do exercício profissional. Tá? Principais atividades do COFEM: normalizar e expedir instruções para uniformidade dos procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais, apreciar em grau de recurso às decisões do Corém, aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes, promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento profissional. E tem também o ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, tá bom? Que ela foi fundada em 12 de agosto de 1926, sob a personalidade jurídica que congrega enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem, estudantes do curso de graduação e de educação profissional do nível técnico, a que eles se associam individualmente e livremente. Aqui vem falando sobre a ABEM, tá? Quais são os objetivos, né, da ABEM? Congregar enfermeiros, técnicos, auxiliares, tá bom? Estudantes do curso de graduação e de educação profissional, a habilitação do técnico de enfermagem, incentivar a solidariedade e a cooperação entre seus associados, promover o desenvolvimento técnico, científico, cultural
e político, tá, dos profissionais de enfermagem no país, pautado pelos princípios éticos. Defender os interesses das profissões da área de enfermagem, articulando-se com as demais entidades, tá, e instituições de saúde em geral e as de enfermagem em especial. Articular-se com organizações do setor de saúde e da sociedade em geral na defesa e na consolidação de políticas e programas que se garantam a equidade, a universalidade e a integridade da assistência à saúde à população. Tá? Eu quero que vocês, tá, coloquem, tá bom? Quais são procurem, façam uma pesquisa, tá? Procurando quais são as diretrizes, tá bom? As diretrizes da enfermagem, tá bom? Essas diretrizes são equidade, integridade e universalidade. Universalidade, tá bom? Eu quero que vocês coloquem, procurem sobre essas três diretrizes: equidade, universalidade e integridade, tá bom? Tem aqui, me mandem, pode mandar pelo WhatsApp mesmo. Representar os integrantes do seu quadro de associados nacional e internacionalmente, no que diz respeito às políticas de saúde e educação e trabalho. Ciência e tecnologia, especificamente. Promover intercâmbios técnicos, científicos e cultural com entidades e instituições. Então, gente, eu vou... Ah, não, tem mais aqui. Instituições nacionais e internacionais, com vista ao desenvolvimento da enfermagem. Divulgar o trabalho e estudos do interesse da enfermagem, mantendo um órgão oficial de publicação periódica. Promover, estimular e divulgar a pesquisa da área da enfermagem. Adotar medidas necessárias à defesa e à consolidação do trabalho em enfermagem como prática essencial à assistência de saúde e à organização do serviço de saúde. Reconhecer a qualidade de especialistas às profissões de enfermagem, expedindo o respectivo título de acordo com a regulamentação específica. Articular social, tá, política e financeiramente programas e projetos que promovam a assistência aos associados. Integrar-se aos processos sociais, políticos e técnicos que visem assegurar o acesso universal aos serviços de saúde. Coordenar e articular conselhos consultivos de sociedades ou associações de enfermagem ou dos enfermeiros especialistas dos cursos e das escolas de enfermagem a nível superior e a educação profissional com a habilitação do técnico de enfermagem. Então, esses são todos os objetivos, tá bom? São todas as atribuições da ABEM, né? E eu vou estar encerrando por aqui, tá bom? Ética com vocês. Aí tem mais algumas coisas para encerrar esse slide. Na verdade, falta bem pouquinho para a gente encerrar. A gente parou aqui. Paramos no slide 22. Depois do 22 a gente vai até o 34 e vai estar encerrando esse primeiro slide. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo, tá? No WhatsApp, pode mandar áudio, não tem problema. Um grande abraço.